Ele é consultor sênior na Conexus Assessoria de Comunicação e Projetos Especiais, com mais de 30 anos de experiência em comunicação corporativa, gerenciamento de crises e estratégias digitais. Doutor em Letras pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, tem pós-doutorado em Comunicação e Jornalismo pela Universidade Federal de Santa Catarina. Mestre em Comunicação e Mercado pela Fundação Casper Libero, tem especialização em Política Internacional pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Professor nos cursos de Jornalismo e Publicidade e Propaganda da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Também leciona Rádio, TV e Audiovisual na FAAP. Tem passagem por veículos como CBN, Empresa Brasil de Comunicação, Rádio Globo, Voice of America e Grupo Bandeirantes. O programa Memória do Curso de Jornalismo recebe hoje o professor Álvaro Bufará. Seja muito bem-vindo, professor. Eu que agradeço o convite, Raquel. Lisonjeado estar aqui. Bom, eu queria começar com uma pergunta muito importante, que é por que você escolheu o jornalismo? Sabe que eu fiquei me perguntando, depois que você me convidou para o programa, eu fiquei me perguntando para lembrar, né, como é que foi esse processo. E aí foi curioso que, na realidade, antes de escolher o jornalismo, eu escolhi uma mídia. A minha família tinha uma vocação muito próxima do rádio. A gente ouvia rádio, muito rádio nos anos 80, nos anos 70, anos 80. E por conta do rádio, eu me encantei pela comunicação e daí eu escolhi o jornalismo para poder trabalhar com rádio. Então, primeiro a minha vocação foi para o rádio e depois para o rádio-jornalismo, vocação essa que eu levo até hoje nas minhas pesquisas. Sim, e em todo esse tempo, né, de estar na área, como que você avalia o mercado da época que você entrou para o mercado de hoje? Há uma mudança muito grande, muito radical, não só no perfil das mídias, né, dos meios de comunicação da época, porque lá atrás nós tínhamos rádio, TV, imprensa escrita, os jornais, as revistas, não tínhamos site. Então, com a chegada das mídias digitais, no caso primeiro a internet e depois as redes sociais, houve uma grande mudança, uma alteração radical do que era o mercado de trabalho para nós lá atrás do que é hoje. Mas eu acho que houve uma melhora em alguns aspectos. Quando eu saí da faculdade, o estágio não era remunerado, não era possível. Havia uma legislação dos anos 70 que impedia o estágio em jornalismo para evitar que os veículos usassem os estagiários como mão de obra barata no lugar dos profissionais. E depois isso acabou caindo, mas para você ter uma ideia, o meu primeiro estágio na área mesmo, como jornalista, foi não remunerado, foi voluntário. Eu ia trabalhar de graça para aprender a trabalhar, porque a gente não tinha estágio. Então hoje, o estágio regulamentado, com 6 horas, com a possibilidade de ter um salário, de ter uma ajuda de custo, houve uma mudança muito radical nesse sentido e muito positiva. Por outro lado, os veículos de comunicação estão em xeque com a chegada das redes sociais, da própria internet, sobre o que serão no futuro essas mídias todas. Então, em função disso, acho que a carreira do jornalista também está hoje se perguntando, se discutindo o que será o jornalista do futuro diante de tanta tecnologia. E você citou um ponto muito importante, que é realmente a chegada das redes sociais e é uma produção em massa que tem na internet. E eu queria saber de você, o que você acha que diferencia um bom profissional da área de jornalismo em meio a essa pressão por ter tanta produção de conteúdo, produção de matérias. Como que o jornalista pode exercer o seu papel dentro das redes sociais? Um dado importante é que no início dessa digitalização, lá nos anos 90, os jornalistas, tanto norte-americanos, europeus, viram na rede uma possibilidade de fugir dos grandes meios. Por isso a criação dos blogs, dos audioblogs, dos sites, dos portais, de agências individuais e também de agências independentes. Com o passar do tempo, nós saímos de trabalhar para os grandes veículos de mídia, as grandes emissoras de rádio, TV, os grandes jornais, para hoje trabalhar dentro da rede em um sistema digital, porém, nós estamos vinculados aos grandes portais que é Google, Amazon, Microsoft, as grandes estruturas, as grandes Big Techs.
Então, na realidade, a gente saiu do fogo para a frigideira, né? A gente acabou perdendo um pouco dessa autonomia que, num primeiro momento, era tão importante para nós, para sermos mais uma peça dessa grande estrutura. Qual o grande problema dessa estrutura? É que nós temos muitas pessoas com lugar de fala que, tecnicamente, não estão formadas, não estão trabalhadas para ter esse lugar de fala. Uma coisa é eu, na minha rede particular, dizer, olha, eu acho que a política é isso, eu gosto do fulano, não gosto de Beltrano. Isso é uma questão pessoal que eu tenho direito a me expressar. A outra é eu transformar isso numa opinião comum e passar a comercializar isso como um curador de conteúdo. Que eu acho interessante, porém me dá calafrios, porque nós não temos muitas pessoas qualificadas para serem, aspas, influencers. Né? Então, o trabalho de influência é algo que me assusta, não pela concorrência com o jornalismo, mas porque hoje nós temos influencers que falam a respeito de temas muito específicos e muito sensíveis, e que não tem formação para isso. Por exemplo, a grande quantidade de influencers que falam sobre saúde, que falam sobre dietas, que falam sobre remédios, sem ter a menor formação para isso. Então, nós temos pessoas que indicam, né, tome o remédio tal, faça o regime tal, faça a simpatia não sei o quê, e isso causa um desdobramento social muito complexo. A função do jornalista no meio de tudo isso é ajudar a opinião pública a encontrar o caminho correto da informação. Mas nós estamos em xeque não pela tecnologia, mas por uma questão muito mais política e ideológica, porque tecnicamente a discussão hoje não é mais o fato, mas é a narrativa. Então não importa o fato, o que importa é como eu vou te contar o fato e quem está me contando o fato, porque aí a gente cria várias situações de espionagem, contra-espionagem, informações, contra-informação, e aí a gente começa a ter a valorização do que seria algo meio que, como eu vou dizer, caricato até, né, que é o tio do pavê que estava no grupo de WhatsApp, né? Aquele tiozão que não está muito ligado em informação, que faz aquelas piadas meio nonsense e tal, mas que de repente ele ganhou um espaço para se posicionar, que é legítimo que ele se posicione, porém, de uma forma a usar uma série de informações fake, uma série de dados que não existem, e isso vem piorando a cada dia. Então, a função do jornalista hoje é mais importante do que nunca, no sentido de trazer informação, de trazer dados, de trazer o fato. Porém, do ponto de vista prático, isso não está sendo feito. Então, os veículos também estão perdidos no que fazer, os jornalistas também no que será da profissão no futuro, diante dessa circunstância, dessa concorrência que se criou e não é real, e ao mesmo tempo de tanta tecnologia que acaba fazendo o texto por você, escrevendo por você, falando por você, e aí a posição do jornalista se perde nisso. E aí, voltando ao que você me perguntou, o que é preciso para ser um bom jornalista? Acima de tudo, ter conteúdo. Né? Você não pode escrever sobre algo, sobre aquilo que você não sabe, aquilo que você não domina, aquilo que você não leu, não estudou. E infelizmente hoje nós temos uma grande quantidade, até de jornalistas que comentam tudo. Né? O cara comenta política, economia, futebol, jogo de bingo no bairro, o vizinho que caiu da cama, enfim. E isso é muito nocivo no sentido de que ninguém tem condições de ter opiniões tão balizadas sobre tudo, nem mesmo o jornalista, só os especialistas por áreas. Então, quando eu vejo um colega comentando coisas que são absolutamente nonsense, ou absolutamente amplas, me dá calafrio, me dá medo, porque esse cara, na verdade, transgride uma linha muito tênue do que é a função do jornalismo, de levar o fato, a informação, para o influenciador que está comentando qualquer coisa. E aí vale qualquer coisa, é a conversa do vizinho, é a conversa no muro do vizinho, a internet. Né? Então isso acaba tornando muito complexo o dia a dia da profissão. E nesse cenário que você citou bastante a questão do influencer e do jornalista, você acha que eles competem por espaço ou cada um tem seu espaço?
Eu acredito que cada um tem o seu espaço. Eu acho que é um erro da profissão tentar competir com o influencer. Eu acho que o influencer ele tem uma vocação muito mais do entretenimento do que da função jornalística de levar informação. O que acaba ocorrendo é que, do ponto de vista prático, hoje a gente tem uma briga que perpassa pela falta de conteúdo dos dois lados. Então eu tenho um monte de jornalistas que são formados, mas têm pouco conhecimento. E aí tem o João Paulo Charlot, que foi um querido colega jornalista, que tem uma expressão muito boa, que diz que jornalista tem um oceano de conhecimento, mas de um palmo de profundidade, né? Então a gente sabe de tudo um pouco, mas não sabe nada com profundidade. Por isso, os comentários são tão vazios, são tão curtos, são tão pouco elaborados. E hoje, deixe que o influencer dê o seu comentário. Nossa função é levar o dado, a informação, a apuração, o comentário abalizado para o ouvinte, para o espectador, para o leitor. No momento em que a gente entra nessa discussão de que quem vai dar primeiro a informação, e eu não checo, eu não busco o dado, eu não levanto uma narrativa correta, mais coerente, aí sim eu vou competir com o influencer. E aí, para competir com o influencer, eu não preciso ser jornalista, eu preciso ser fazer um entretenimento, eu preciso ser aquele que conta, faz gracinha, que faz piada, e aí eu não estou fazendo jornalismo. Não que o jornalista não possa ser um pouco sarcástico muitas vezes, mas do ponto de vista prático falta a checagem, falta a informação. E hoje o que a gente mais vê na rede é um amontoado de informações absolutamente tortas, mal feitas, mal geradas, mal estruturadas. E aí isso gera um processo em cadeia. Eu tenho um processo de formação que também é canhestro. Então, nós infelizmente temos cursos de comunicação, como temos cursos de medicina, como temos cursos de engenharia, que não são estruturados para ter um bom curso, né? Então, você tem cursos de jornalismo que não tem oficinas de jornalismo, você não escreve. Você tem cursos de medicina que não tem hospital-escola, você tem cursos de engenharia que não tem um laboratório para testar materiais. Então, esse processo cria um profissional que ele é semi-qualificado. Então, ele tem uma qualificação, ele tem um diploma, mas não significa que ele tenha qualificação profissional para atuar na área. Da mesma forma que eu não gostaria de ser consultado, de ser tratado por um médico que não foi qualificado, eu também não gostaria de ler o texto de um jornalista não qualificado, de um professor que não saiba dar aula, de um arquiteto que não desenha, de um engenheiro que não faça as contas corretas de cálculo de materiais. Então, é a mesma situação. E isso é um processo longo, né, que vem desde a ditadura em tentar esvaziar a profissão, não só dos jornalistas, mas todas as áreas que levem a algum tipo de reflexão social. Sim. E o que cabe ao jornalista para ele conseguir se qualificar além do diploma? O que ele pode fazer para conseguir essa qualificação que vai destacar ele muitas vezes no mercado de trabalho, vai trazer mais credibilidade tanto para ele quanto para a profissão? Eu acredito em duas frentes. Uma fala do Chateaubriand que dizia que jornalista tem que sofrer de curiosidade. Tem gente hoje que não sofre de curiosidade, o cara usa a informação que chega e está tudo bem, e não pergunta os porquês, ele não quer saber aonde, ele não quer saber com quem. Então hoje nós vemos lead na internet que não tem o sujeito. Aconteceu algo com alguém que você fala, tá, mas quem? Quem fez o que para quem? Né? Você fala, poxa, mas isso seria o básico. Por outro lado, falta um cabidal de leitura, de busca de informação, que depende também de uma postura do jornalista em querer ouvir mais do que falar. A gente tem uma geração toda de profissionais que está muito mais voltado a aparecer, a falar, a se posicionar, do que ouvir o outro. Então, infelizmente, a gente perde o ponto de corte, né? Você tem jornalistas que fazem perguntas homéricas, longas, que são verdadeiras teorias de conspiração, e muitas vezes a fonte, quando é um pouco mais maliciosa, ela responde, né? E aí o cara fica sem o que fazer, porque você fala, e agora, o que eu edito em cima disso? Eu vou editar a minha fala ou a dele, né? Então, dois aspectos. Um é curiosidade, de tentar entender e interpretar os contextos em que os fatos ocorrem, e os próprios fatos. E o outro é ter uma bagagem cultural que permita entender de uma forma diferenciada o que está acontecendo,
para que sim, aí eu possa fazer a curadoria desta informação para o meu leitor, o meu ouvinte, o meu espectador. Senão, eu vou cair na vala comum como qualquer um falando sobre qualquer coisa. E aí não faz sentido, né? A minha profissão deixa de ter sentido, a nossa profissão deixa de ter sentido para ser mais um falando qualquer coisa. E aí não faz sentido nenhum fazer assim. E diante de todo esse cenário de constantes mudanças, você acha que ainda vale a pena fazer jornalismo? Acredito que sim, eu acho que é uma ótima profissão, mas eu acho que só o jornalismo hoje não dá conta de todo o processo comunicacional. Eu, particularmente, tenho sentido falta dos cursos de comunicação mais antigos que tinham uma base comum e dentro do curso você podia tangenciar e cruzar informações ou matérias da publicidade, do jornalismo, do rádio e TV, do cinema, numa mesma base. Porque hoje, cada vez mais, a gente pede uma formação multimídia para um profissional que sai da faculdade ainda com uma formação muito solo. Então, e a base de tudo isso não é técnica. A técnica eu aprendo vendo um tutorial do YouTube. O que eu preciso é leitura, é discussão, é uma reflexão sobre a profissão, sobre a função social dos jornalistas, e isso a gente não vai ter em casa olhando a IA, a gente vai ter na sala de aula, com o colega professor, com os colegas discutindo, a gente discutindo pontos de vista, a gente participando de congressos, a gente levando adiante as questões fundamentais. Mas eu acho que sim, é uma profissão importante e acho que mais ainda agora com a necessidade da IA, porque nós tendemos a homogeneizar o processo de comunicação com a IA. Ela vai ficar muito igual, vai ficar muito parecida. Os cortes de imagem, os textos, as locuções vão ser muito parecidas. E aí sai na frente aquele que realmente é o comunicador, aquele que sabe escrever, aquele que sabe fazer a articulação entre pensamentos, trazer uma curiosidade do personagem, trazer uma informação importante de um autor, de uma leitura, de uma vivência. É isso que vai dar o caldo para esse jornalismo ser o diferencial. Fazer com a IA, fazer com as tecnologias da mesma forma que todo mundo está fazendo, isso vai ser o lugar comum, né? Aí eu não preciso ter o jornalismo basicamente para fazer isso. Bom, professor, o papo está muito bom, mas eu tenho que encerrar por aqui. E eu quero agradecer muito pela sua presença. Eu é que agradeço a participação e fico à disposição para novas oportunidades. Obrigado. Obrigada.